Olá pessoal, esse então é o vídeo de instalação do Linux, tá? No caso a distribuição do Ubuntu, que eu vou passar para vocês aqui o passo a passo, explicar algumas coisas que durante as aulas a gente acabou meio que tendo algumas dificuldades. Então a primeira coisa que a gente faz aqui dentro da máquina virtual, né, no caso aqui a gente está usando a VirtualBox da Oracle, é criar um novo computador, uma nova máquina virtual, tá? Então a gente vai clicar aqui em novo. O nome seria o nome da sua máquina virtual. A gente pode pôr o nome que a gente quiser. No caso aqui eu vou chamar de Ubuntu 19, tá? Pode ser o nome que vocês quiserem. No caso da aula, especificamente, eu pedi para que todos criassem com o mesmo nome e depois criassem o mesmo login e senha para que todos pudessem acesso a qualquer máquina sem ter aquele problema de uma senha de uma máquina é uma, senha de outra máquina é outra, para não ter esse tipo de problema. Tá? Então aqui esse nome, no começo do nome, sistema operacional, é normal. Tá? A pasta da máquina vocês podem deixar como padrão, ele vai salvar dentro lá da pasta de usuários, né? Ele cria uma pastinha de VirtualBox de máquinas virtuais e lá vai criar os arquivos das máquinas virtuais. Então, próximo, aqui é o tamanho da nossa memória RAM no caso. Quanto que a gente vai ter de memória? Normalmente, por padrão, ele vem setado com 1 GB de memória. A gente pode expandir isso daqui. Como no meu computador, se vocês olharem aqui, eu tenho 16 GB de memória, eu tenho uma área bem extensa aqui na área verde que eu possa estar colocando de memória. No caso aqui eu vou colocar 2 GB de memória, 2048 MB, tá? No computadores da escola, principalmente no laboratório 2, o máximo lá de memória são 4 GB, então a área verde ali fica um pouquinho abaixo dos 2 GB de memória. Então eu pedi para que vocês colocassem ele próximo ali dos 2 GB. Então ficaria 1 GB 700, 1 GB 600, por aí. Tá? É só uma questão de você ter um pouquinho mais de memória para poder rodar as aplicações na máquina virtual. Tá? Então próximo. Aqui é a criação do HD, tá? Disco rígido. A gente vai criar um novo disco rígido virtual, tá? Então é essa opção padrão mesmo. Vou dar um criar. Ele aparece qual o tipo de disco rígido que a gente quer criar. A gente vai criar o VirtualBox Disk Image, que é o VDI, padrão do VirtualBox, novo. E aqui sobre o armazenamento físico, se vocês lerem aqui, o armazenamento dinâmico, ele vai ocupar o espaço que você estiver utilizando no disco naquele momento, tá? E à medida que você for ocupando mais espaço, ele vai alocando mais espaço até o limite máximo que você pré-definir, tá? Já o tamanho fixo, ele simplesmente vai fixar aquele tamanho. Se você colocou 100 GB, ele vai fixar 100 GB. Diferentemente do dinamicamente alocado. Se a gente fixar 100 GB, 100 GB é o máximo. Mas se ele ocupar, sei lá, 50 GB, ele vai só alocar 50. Tá? E conforme você vai alocando novos arquivos, ele vai aumentando essa alocação no disco rígido dinamicamente. Tá? Então, a nossa opção dinamicamente alocado. Próximo. A localização do tamanho do arquivo, tá? Então, essa localização deixa para o padrão também, tá? E aqui o tamanho do nosso disco virtual. Como a gente colocou dinamicamente alocado, o máximo que eu vou colocar aqui, como exemplo, vou deixar aqui na casa dos 120 GB, tá? Eu acho que está ótimo para a gente poder trabalhar. Você pode até colocar o limite máximo aqui, que é 2 teras, tá? No meu caso, meu HD tem 1 tera só. Então não tem problema de eu colocar 2 teras, ele vai estar alocando o quanto caber ali do meu HD, tá? Então, deixei aqui 120 aqui, mais ou menos, tá? E vou dar um criar. Pronto, a nossa máquina que está criada, Ubuntu 19, aliás eu escrevi errado aqui, tá? Mas tá lá as configurações padrões que a gente criou, tá? A memória de 2 GB, memória de vídeo a gente vai mudar já já, o armazenamento então está como o máximo aqui 120 GB, mas ele é dinamicamente alocado, tá? Então tem algumas informações aqui. Antes da gente startar essa máquina, ligar ela, né, ela é como se fosse um computador, só que virtual, a gente vai vir em configurações para que a gente possa configurar algumas coisas.
Aqui na aba geral a gente tem uma abinha chamada avançado, e onde a gente tem duas opções interessantes, que é a área de transferência compartilhada e arrastar e soltar. Está desabilitada as duas. A gente pode simplesmente colocar aqui a opção bidirecional. Isso vai nos permitir que a gente transfira arquivos da nossa máquina real para a máquina virtual apenas com arrastar e soltar, tá? Então é interessante que a gente deixa essa opção marcada como bidirecional para a gente poder fazer essa transferência de arquivos caso seja necessário, tá? Aqui em básico mesmo, como eu coloquei o nome errado, eu posso até corrigir, ó. O Ubuntu, aqui faltou um N, beleza, eu posso corrigir o nome aqui ou alterar o nome se eu quiser, tá? Na parte de sistemas, a gente tem lá as opções da placa-mãe, então aqui tem a memória de 2 GB, então se você colocou errado lá, você pode corrigir aqui também. E aqui em processador, por padrão, ele vem com um processador de um núcleo só. No meu caso, como a minha máquina ela é mais potente, então eu posso deixar esse um núcleo apenas que ele vai dar conta. Mas se vocês quiserem, vocês podem aumentar para 2 núcleos, tá? Fica aqui então com 2 núcleos de processamento. Essa parte de aceleração a gente deixa padrão, que é a aceleração das máquinas virtuais. E aqui em monitor, a gente tem aqui na parte de tela a memória de vídeo, tá? Como se fosse a placa de vídeo. Tá com apenas 16 MB. Normalmente a gente coloca isso aqui no máximo, né? 128 MB, para que faça acontecer a aceleração dos gráficos e deixar um pouquinho mais liso na hora de rodar o Ubuntu, tá? Outra coisa que a gente pode colocar é habilitar a aceleração 3D, tá? Aqui a gente tem a controladora da placa, a gente pode deixar padrão aqui mesmo, tá? Quantidade de monitores, a gente pode deixar um, isso aqui não tem relevância a gente colocar 2 monitores, a não ser que a gente for fazer uma projeção, e aí a gente precisa sim ter 2 monitores, mas aqui no caso deixamos um. Tela remota, gravação, essas coisas não precisa mexer. Inclusive os demais aqui também a gente não vai mexer. É somente aqui no geral. A gente seta essas duas configurações para bidirecional. Aqui em sistemas, onde a gente tem a parte do processador, que você pode estar colocando 2 núcleos, se for o caso. E no monitor principalmente, onde a gente vai colocar aqui o máximo de memória de vídeo e habilitar a aceleração 3D, tá? E eu posso clicar aqui então em OK. Então, pronto, a gente configurou o nosso computador virtual e está pronto para receber um sistema operacional. Por enquanto ele está vazio, não tem nada. E o que a gente vai fazer é clicar aqui em iniciar. Então, com ele selecionado, a gente clica em iniciar. Lembrando que aqui na lateral vai aparecer suas máquinas virtuais, caso você criaram outras. Então, vai aparecer várias aqui, tá? Quando a gente inicializa a máquina virtual, pela primeira vez, ela vai aparecer para a gente selecionar um disco de boot. O que seria esse disco de boot? O disco de boot, ele é um disco que quando você liga o computador, ele faz as configurações iniciais e dá o boot no sistema. Então, se você tiver 2 sistemas, ele vai aparecer lá as opções para você entrar em qual sistema você quer, tá? E aqui então a gente vai clicar nessa pastinha que está aqui do lado para a gente pegar então, no caso, o nosso arquivo de imagem de disco, que é um arquivo .iso, tá? Esse arquivo .iso aqui eu tenho vários, tá? Então, no caso, a gente teria que fazer o download do sistema operacional Ubuntu lá pelo site, no formato ISO, tá? Ou de qualquer outra distribuição, caso vocês queiram instalar, testar, tá? Aqui eu tenho várias, tenho Deepin, Elementary OS, Fedora, Linux Mint, a outra versão do Linux Mint, que é mais para computadores menos potentes, tá? O Lubuntu também é uma versão do Ubuntu para computadores menos potentes. A gente tem aqui o Manjaro, que é uma das versões que está na moda aí ultimamente. A versão Ubuntu 19.04, que é a que a gente vai instalar. E aqui eu tenho o Ubuntu Bud, que é uma outra versão do Ubuntu que tem por aí também, tá? Então, vou instalar aqui o 19.04, vou selecionar ela, clicar em abrir, vai aparecer aqui para mim, e vou dar um iniciar. Neste momento, a máquina virtual começa a iniciar o processo de boot em cima do sistema operacional Ubuntu, tá?
Então demora um pouquinho mesmo. Eu vou maximizar aqui só para tirar a atenção da tela atrás ali, né? Vamos aguardar, às vezes aparece erro, alguma coisa de login, mas isso aí é normal, tá? São configurações iniciais ali, isso é normal acontecer. Bom, ele já inicia aqui, se vocês perceberem, né? Ele está com uma tela já inicial do próprio Ubuntu, tá? Uma tela gráfica. Mas a gente tem aqui então a parte de instalação. Vocês vão ver que ele não ocupa toda a janela aqui, porque ainda a gente não está com os adicionais instalados. O que seriam esses adicionais? Quando a gente terminar de instalar o Ubuntu, caso ele ainda permaneça com essa telinha minúscula, só vir aqui na parte de dispositivos e a gente tem inserir imagem de CD dos adicionais para convidado. Uma vez feito isso, no próprio sistema operacional Ubuntu vai abrir uma aplicação para você instalar ela. E lá você clica para poder instalar. Instalado, você reinicia essa máquina virtual e na hora que ela reiniciar, ela vai ocupar toda a janela já para você, tá? Então ele vai instalar alguns adicionais, que uma das coisas é para isso, né? Para reconfigurar aí a parte do vídeo, tá? Bom, então na nossa janelinha aqui da instalação, a gente vai fazer a instalação aqui, só clicar aqui em português Brasil, para ficar em português, e começar aqui por instalar o Ubuntu. E aí vem o passo a passo, tá? Lembrando que aqui é uma janela, tá, pessoal? Então se vocês clicarem nessa parte da barra de título, clicar e arrastar, segurar e arrastar, vocês conseguem ver aqui para frente o botão de continuar, tá? A mesma coisa, se você segurar nessa parte de baixo, ele também consegue arrastar, tá? Então tá aqui o padrão layout de teclado português Brasil. Tem uma área aqui para vocês testarem, principalmente C cedilha, acentuações, tá? Se estiver funcionando é porque realmente esse layout que você está usando, tá? Uma vez selecionado o layout correto, clique em continuar. Depois que a gente clicou em continuar, vai aparecer aqui na próxima janela atualizações e outros softwares. A gente tem instalação normal, que ele vai já vir com o navegador web, utilitários, software de escritório, jogos, reprodutores de mídia. Ou uma instalação mínima, que ele vem só com o navegador web e as utilidades básicas, tá? No caso eu vou fazer a instalação normal para que já venham os aplicativos instalados, tá? E aqui embaixo a gente tem duas opções. A primeira é baixar atualizações enquanto instala o Ubuntu. Se vocês estiverem fazendo isso na sua casa, no seu computador, e tem tempo suficiente para isso, com uma boa internet, é legal que vocês já deixem marcado essas opções, não só a de baixar as atualizações, como também de instalar software de terceiros, para melhoria do hardware gráfico e Wi-Fi, formatos de mídias adicionais, como pendrive, etc. Tá? Isso vai ajudar com que já o seu Ubuntu já venha no máximo com as atualizações possíveis, tá? Como aqui é um vídeo, eu vou desmarcar essa opção para ficar mais rápido a instalação, tá? Senão ele vai demorar muito, porque ele vai fazer os downloads, né, das atualizações e os downloads dos softwares de terceiros, tá? Então desmarquei só por opção, né, de acelerar aqui com a instalação. Depois a gente pode fazer isso manualmente. Clique em continuar. Bom, a próxima tela aqui é o tipo de instalação. Dependendo se você tem alguma máquina virtual já instalada nesse mesmo compartimento, ou se você está instalando diretamente no seu HD sem passar por máquinas virtuais, pode aparecer várias outras opções nessa tela, tá? Como na nossa máquina virtual não tem nada ainda e está tudo limpo, as opções que aparecem são essas: apagar o disco e reinstalar o Ubuntu. E aí temos aqui uma parte de criptografia e de LVM. Essas duas situações, elas servem mais para servidores, então não é o nosso caso, a gente vai deixar desmarcado. Caso você esteja instalando numa máquina virtual e não tenha nada,
a opção que a gente vai utilizar é a primeira mesmo, vai apagar tudo e fazer a instalação do zero. Se você tem algum sistema operacional já instalado, e aí a opção que eu recomendo seria a opção avançada. Na opção avançada a gente permite que você faça o particionamento do disco, tá? Esse conteúdo vai ficar com outro material, tá? Então eu vou focar aqui apenas na instalação normal, tá? Então vou apagar o disco e fazer a instalação normal. Então vou clicar aqui em instalar agora. Ele vai abrir uma janela de confirmação de mudanças, tá? É só clicar em continuar. E aí ele vai começar a instalação do sistema operacional. Vamos aguardar um pouquinho. A instalação de sistemas operacionais geralmente demora um pouquinho mesmo para fazer essa instalação, tá? A primeira coisa que aparece aqui é o fuso horário. Então tá aqui padrão São Paulo, tá? Que é o mesmo fuso horário aí de Machado. Então continuar. E aqui pede para você se identificar. Quem é você? No caso aqui eu vou colocar aluno, tá? O nome do computador eu posso deixar padrão. O nome de usuário também padrão, tá? E eu vou escolher uma senha. Eu vou colocar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 aqui, tá? Para facilitar. Essa é o login e senha padrão que eu pedi para que fizessem nas máquinas do laboratório, tá? Assim todo mundo sabe qual é o login, sabe qual é a senha. Então não tem esse problema de você tem que sentar naquele computador. Você pode estar sentando em outro computador também que vai ter o mesmo login e senha, tá? Vou rodar aqui para cá, cliquei em continuar e a instalação vai começar a ser feita a partir daqui. E aí é só aguardar.